Número 1. Isayama, o autor da obra, em uma entrevista pediu desculpas pelo final de Attack on Titan e disse que o final não ficou como ele mesmo esperava. Número 2. Nessa mesma entrevista, Isayama disse que conferiu a opinião dos fãs em várias redes sociais para criar o final da obra. 3. No mangá, Eren não deu uma cabeçada em Mikasa, e isso aconteceu apenas no anime. 4. A forma Berserker que Eren entrou durante o combate contra a Titã Fêmea de N também não existe no mangá, sendo uma adição apenas do anime. 5. A obra sofreu várias censuras antes de ser publicada, e muitas alterações de roteiro. Algumas foram consideradas pesadas demais ou impactantes demais, e isso frustrou o autor por muitas vezes. 6. Quando Sasha encontrou o Titã de 3 metros, lutou contra ele com um machado e depois com um arco e flecha e também salvou a vida daquela menina, o destino dela seria a morte. Porém, enquanto eles desenhavam a morte de Sasha, um dos integrantes da equipe de produção do mangá desabou em lágrimas e disse que não aguentava ver aquilo. Por conta disso, a história foi alterada e Sasha viveu por mais tempo. 7. Inicialmente, Pieck era um homem e teria um nome e aparência completamente diferentes. 8. Segundo o autor, grande parte de Shingeki no Kyojin foi inspirada na cultura nórdica. 9. Levi tinha uma irmã mais nova. Ela não era uma irmã biológica, mas ela era uma irmã mais nova de consideração. E ela morreu na primeira missão dos dois na tropa de exploração. 10. Existe uma cidade subterrânea dentro de Parades por baixo das muralhas. E quem mora lá jamais vê a luz do sol. Eles são discriminados e o local é sujo e cheio de doenças. 11. Levi é fanático por limpeza por ter crescido no subsolo cercado de sujeira. 12. O Titã de Ataque, quando está na posse de alguém que tem sangue real, pode acessar memórias de outros portadores e ver vislumbres do futuro. 13. O sangue real se deriva da filha mais velha de Ymir Fritz. 14. A árvore onde Ymir caiu é uma referência à árvore Yggdrasil. 15. Os portadores do Titã Bestial assumem a forma do animal que eles têm mais conexões emocionais. 16. Quando um portador de Titã está com medo, ele não consegue se transformar em Titã. 17. Se o portador do Titã Fundador não tiver sangue real, ele pode ativar esse seu poder tocando em alguém que tenha sangue real. E também existe a possibilidade de usar o poder do Titã Fundador apenas ficando sujo com o sangue real. Como o Eren fez, por exemplo. Enquanto ele carregava Mikasa, ele mandou os Titãs Puros atacar o Reiner na sua forma blindada, e ele estava apenas sujo com o sangue real de Dinah Fritz, pois ela já havia sido devorada por outros Titãs Puros, e mesmo assim ele conseguiu usar o poder do Fundador. 18. Mikasa tem um OVA especial, onde o Eren morre e ela viaja no tempo. 19. Armin e Irving poderiam ter sido salvos caso cada um deles recebesse apenas parte do líquido de Titã, já que era necessário apenas uma pequena parte da dose para transformar cada um dos dois em Titã. Acontece que o Levi não sabia disso e aplicou todo o líquido em Armin. 20. Os Titãs Puros não têm humanos na sua nuca, e podemos ver isso todas as vezes que os Titãs são cortados lá. Na nuca não há humanos. Isso porque a transformação é completamente diferente, inflando o corpo do humano para criar a forma titânica. 21. Os humanos que se tornam Titãs Puros ficam em uma espécie de paralisia do sono, vendo tudo o que está acontecendo sem poder controlar o seu próprio corpo. 22. Shingeki no Kyojin significa Titã de Ataque, e não Ataque dos Titãs. 23. Praticamente todos os animes usam a palavra Tadakai, que significa lutar, mas foi por meio de Shingeki no Kyojin que essa palavra ficou famosa e ficou em alta vários dias no Twitter brasileiro. 24. Existem duas divisões principais entre os fãs de Shingeki no Kyojin, que são a Aliança e os Jägeristas. A Aliança são os fãs que consideram o Eren e todas as suas ações negativas e erradas, e os Jägeristas são os fãs que consideram que o Eren está certo e o apoiam totalmente em suas escolhas. 25. Entre essas duas divisões existem algumas outras, como por exemplo, entre os Jägeristas existem os que defendem que Eren deveria ficar com a Mikasa e montar um casal com ela, e também existe outro grupo que acredita que o correto seria se Eren montasse um casal com Historia, se tornando assim o rei
Rei de Parades. 26. Depois que o mangá de Shingeki no Kyojin acabou, vários fãs se reuniram e fizeram versões alternativas. A mais famosa delas é o Requiem, que é uma obra onde Eren engravidou Historia e deixou um legado para continuar o poder dos titãs. 27. Armin é a mente mais inteligente dos últimos 60 anos. 28. Antes de caçar titãs, Sasha era uma caçadora de animais na floresta. 29. O pai de Pieck é um homem extremamente doente e ela só se tornou guerreira de Marley para conseguir pagar o tratamento da doença do seu pai. 30. Ninguém sabe quem são os pais biológicos de N, sendo que o pai mostrado na obra é um pai adotivo. 31. A Caverna de Cristal tem vários quilômetros de comprimento. 32. Quando Grisha passou seus poderes para Eren, ele tinha apenas mais alguns meses de vida. Logo, com ou sem a queda das muralhas, ele teria que passar o seu poder para alguém. 33. Isayama disse que confere todas as informações adicionais que são introduzidas no anime e que não estão no mangá. Ele confere se está tudo de acordo com a lógica da história. Ele sempre conferiu todos os detalhes e nunca deixou que algo comprometesse a fidelidade da história. 34. Dentro da Ilha Parades existe um sério problema de tráfico de drogas. 35. Os nobres e pessoas muito ricas contratam os membros das tropas para cumprirem trabalhos sujos e desonestos pelos seus próprios interesses. E quando eles cumprem uma missão, eles recebem altas quantidades de dinheiro. Mas se eles não cumprirem a missão ou se recusarem, eles podem perder o seu posto. 36. A mãe de Historia é uma prostituta. 37. Todos os titãs criados pelo líquido espinhal de Zeke têm comportamentos anormais. 38. Quando Ymir voltou para o rei Fritz, ela havia regenerado sua língua graças aos seus poderes de titã. 39. O primeiro rei Eldiano que comprou Ymir como escrava também se chamava Karfritz, sendo que o rei que criou as muralhas era o Karfritz II. 40. Antes de cair no lago dentro da árvore, Ymir tomou várias flechadas dos caçadores. 41. O nome Eren Yeager significa caçador sagrado. 42. Yeager também é o nome de uma raça de pássaros, e esse nome vem do alemão, que literalmente significa caçador. 43. Os riscos que ficam no rosto dos portadores de Titã são a conexão visual que o humano faz com o Titã. Por conta dessa ligação é que eles conseguem enxergar com os olhos dos Titãs. 44. Zeke consegue usar o endurecimento de Titã. 45. A Titã fêmea da N é a Titã com o fator de regeneração mais rápido entre todos os 9 Titãs. 46. O Titã quadrúpede da Pieck é o Titã com a regeneração mais lenta entre todos os 9 Titãs. 47. O pai de Reiner é um Marleyano e sua mãe é Eldiana. 49. Tom Xavier, o antigo portador do Titã Bestial, fingiu ser Marleyano por algum tempo. 49. Eren Kruger, o antigo portador do Titã de Ataque, viveu uma vida dupla durante anos, sendo que ele era um Eldiano que tinha o Titã de Ataque e ele vivia como um soldado Marleyano, sendo que ele tinha exames de sangue falsificados provando ser um Marleyano puro. 50. A única forma de diferenciar Marleyanos e Eldianos é pelo exame de sangue. 51. Entre os Eldianos que vivem dentro de Marley, há uma religião. Essa religião acredita que um dia Ymir irá voltar e os salvar. 52. Dentro das muralhas também existe uma religião fanática que acredita que as muralhas são o seu próprio Deus. 53. Há 60 anos atrás, quando a humanidade vivia em paz e longe dos titãs, existia uma religião que adorava os titãs puros como verdadeiros deuses. Um dia, eles abriram o portão da Muralha Maria e esperaram um titã puro entrar. Eles resolveram adorá-lo como um deus. Quando o Titã Puro entrou e viu as pessoas, ele as devorou. E nesse dia, todos os membros da seita religiosa foram eliminados. 54. O povo eldiano que vive em Marley não tem acesso à saúde e nem educação de qualidade. E tudo o que eles fazem é severamente controlado, sendo que todas as suas atitudes têm que ser documentadas e anotadas em locais oficiais. A falta do registro de alguma das suas atividades pode ser punível com a transformação em titã. 55. Assim que os países vizinhos de Marley ficaram sabendo que eles haviam perdido a Titã Fêmea e o Titã Colossal para Parades, eles se juntaram e atacaram. O conflito durou anos e terminou no primeiro episódio da 4ª temporada. 56. Gabi foi a única humana a conseguir destruir uma arma anti-titã. 57.
O gás natural que é usado para carregar o dispositivo de manobra 3D vem de uma fonte no centro da ilha Parades. 58. Parades é uma ilha vulcânica, ou seja, ela foi criada graças a várias erupções vulcânicas no meio do oceano. 59. Parades também é inspirado na ilha real de Madagascar. 60. Os titãs puros podem nadar e também podem ficar centenas de anos sem nem ao menos respirar. 61. Usando o poder do Titã Fundador, é possível viajar no tempo e alterar a linha temporal mudando os acontecimentos do presente. 62. É possível usar o Titã Fundador para controlar ou remover doenças em todos os Eldianos e mudar algumas outras características. E é esse poder que Zeke queria usar para remover a capacidade de reprodução de todo o povo Eldiano. 63. A carne e a fumaça dos titãs têm um cheiro característico. 64. O líquido de titã pode ser guardado por séculos dentro de frascos de vidro, mas se ele for exposto ao oxigênio, ele evapora instantaneamente. 65. Entre os 9 titãs, o titã mais pesado é o Colossal e o segundo mais pesado é o Martelo de Guerra. 66. Quando Zeke era criança, ele entregou seus pais para o governo de Marley, mas também estava contra as ideias de Marley, sendo que Zeke tem o seu próprio lado nessa história, onde ele acredita que nem Marley nem Eldia estavam certos. 67. Reiner se apegou ao povo de dentro das muralhas e lutava o tempo todo contra os seus próprios sentimentos. 68. Marley faz lavagem cerebral em todos os seus habitantes para discriminarem o povo eldiano. 69. Marley tem escassez de recursos naturais. 70. Já a Ilha Parades é rica em recursos naturais, tem a terra fértil, muito gás natural, além dos seus rios cristalinos de água doce. 71. Biek é a única que consegue ficar 2 meses na sua forma de titã. A maioria dos outros só conseguem ficar alguns minutos na sua forma titânica. 72. Dentro do cristal da N, o tempo passa normalmente, e ela lá dentro vê e ouve tudo o que está acontecendo. Só que para ela não vem fome nem sede. O cristal a mantém. E o tempo de vida como portadora de Titã, ou seja, os 13 anos, continua passando normalmente dentro do cristal. 73. A família Tybur estava prestes a escolher um novo portador de Titã para o Titã Martelo de Guerra, indicando que o tempo de vida de Lara Tybur provavelmente estava no fim. Ela já teria o Titã há mais ou menos 13 anos. 74. Zeke foi o maior talento da sua geração de guerreiros. 75. N foi o maior talento entre a sua geração de guerreiros. 76. Gabi, caso tudo tivesse corrido normalmente, teria sido o maior talento da sua geração de guerreiros. 77. As lâminas usadas pela tropa de exploração perdem o fio com apenas um único uso. 78. Na Ilha Parades é totalmente proibido construir qualquer tipo de coisa que consiga voar ou subir alto demais. 79. A tropa de exploração foi criada para que as pessoas perdessem a vida para os titãs. E essa era uma das várias estratégias de controle de população dentro das muralhas. 80. Se Frida Reyes tivesse passado o seu titã para a próxima geração, ele teria se entregado para Marley sem lutar. 81. O rei Karfritz II, o rei que criou as muralhas, teve a bênção de Ymir e foi uma das únicas pessoas da história, ao portar o Titã Fundador, que conseguiu usar os seus poderes e habilidades na totalidade máxima. 82. Existem algumas cidades que realmente são cercadas por muralhas no mundo real. 83. Na mitologia nórdica, existe um gigante chamado Ymir. 84. As roupas da tropa de exploração sofreram um upgrade depois de que Parades capturou os navios marleanos e estudaram e aprenderam sobre a sua tecnologia. 85. A maior motivação dos Eldianos que se tornam guerreiros de Marley é a pobreza e o forte desejo de conseguir uma situação de vida melhor para os seus familiares. 86. O titã que mais mudou de mãos na obra foi o Titã Mandíbula. 87. O endurecimento das placas do Titã blindado é mais fraco que o endurecimento de cristal. 88. O Titã pode mudar a aparência dependendo do humor do seu portador, como por exemplo, quando Reiner se tornou um Titã blindado diferente na 4ª temporada. 89. Falco é apaixonado por Gabi e está decidido a entregar a sua vida para protegê-la. 90. E Helena considerava Zeke um deus e realmente acredita que ele e Eren faziam parte de algo maior. 91. Reiner sofre de transtornos mentais. 92.
Se uma pessoa tem os 9 titãs e também tem sangue real, não significa que ela terá o poder dos titãs na sua totalidade máxima. Ela será muito poderosa, sim, mas o titã fundador só é usado por quem recebe a bênção de Ymir. 93. Não é possível dividir os titãs em mais de 9. Qualquer tentativa fará apenas titãs puros. 94. A ciência que estuda os titãs se chama titanologia, e Marley gastou milhões em investimento para o desenvolvimento dessa ciência. 95. No passado, Eldia governava todo o mundo, e os nobres eldianos tinham cada um seu próprio titã. Geralmente, eles se atacavam para tentar tomar os titãs uns dos outros, mas as suas batalhas geralmente eram paradas pelo portador do titã fundador. 96. Um Marleano pode fazer muito mais coisas e tem muito mais direitos do que um Eldiano, mas é totalmente proibido para um Marleano se relacionar e ter filhos com Eldianos. 97. Marley é uma grande nação com grandes poderes, que submete os Eldianos a humilhações, mas por ironia, ela é controlada em grande parte por Eldianos, sendo que a família Tybur são nobres Eldianos que controlam partes do comércio e política de Marley pelas sombras. 98. Parades e Marley estão em meridianos diferentes, sendo assim, eles têm fusos diferentes, sendo exatamente 1 hora de diferença. O horário de Marley é 1 hora atrasado ao horário de Parades. 99. Parades e Marley têm 1.390 km de distância. 100. O titã de ataque do Eren foi feito baseado em um lutador de artes marciais, que se chama Yoshin Okami. Curiosidade bônus. No anime, até a 4ª temporada, a Mikasa falou Eren 140 vezes. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo e até a próxima.